Vamos lá. Você passa para mim, Gi, fazendo um favor? Bom, pessoal, RFV. RFV nada mais é que a sigla para Ressência, Frequência e Valor, tá bom? A gente pode ver no mercado também RFM, que seria o M de monetário, mas o princípio é o mesmo, tá bom? O que que a gente faz com isso, né? O que que são essas siglas? O recência seria o tempo desde a última compra de um determinado produto. E aí a gente pode falar como produtor da Eduz ou como um cliente de um produtor da Eduz, tá bom? Nesse contexto nosso. A frequência a frequência a gente tem duas maneiras aqui, tá? Que a gente vê difundida no mercado. A frequência de quantas vezes aquela pessoa comprou um determinado produto, ou quantas vezes aquela comprou de determinada pessoa. Porém, na Eduz, a gente tem uma abordagem diferente para essa frequência, tá? Depois eu vou mostrar para vocês aí um exemplo. Mas a frequência na Eduz, no contexto que a gente tem ali do relatório de clientes, na análise de clientes, a gente vê quantos produtos diferentes aquele cliente comprou de determinado produtor. E por que que a gente tem essa visão diferente? Porque quando a gente está olhando na análise para dentro da Eduz, a gente quer entender o engajamento. Então, não necessariamente aquele cara que compra várias vezes o mesmo produto é um cara mais interessante para o nosso produtor, tá bom? O valor seria esse conjunto de monetário que a gente teria desse produtor, né? Ou desse cliente. Quanto que ele comprou, né? Quanto que ele gastou com aquele determinado produtor ou com determinado produto. Pode seguir, Gi, fazendo favor. Quando a gente vai olhar, depois a gente entende o conceito e a gente vai tentar traduzir isso para os bastidores, né? Que é o que é o time que eu participo, a gente faz, a gente tem que a gente tem que fazer um racional sobre isso. E quando a gente vai fazer o racional, a gente tem algumas etapas para seguir, tá? Isso é claro, depois de tanto tempo acaba sendo mais natural para a gente, mas a gente sempre uma receitinha, tá? E nossa receitinha, no caso, para o RFV, é o quê? A gente coleta os dados. Como que a gente coleta esses dados? Esses dados são coletados da base de dados da Eduz, tá? A gente tem várias bases de dados e tem uma base de dados que ela chama-se até Minhas Vendas, que a base, como o nome diz, é das nossas vendas. Então, a gente pega toda essa base, a partir dessa base a gente começa a refinar, tá bom? E o que eu entender isso do refinar é o quê? Primeira parte, a gente pega os dados. A segunda parte, a gente agrega esses dados. O que seria agregar esses dados? Imagine que o Guilherme compra todo dia na Eduz. No final do mês, eu vou ter 30 compras do Guilherme, mas eu quero só o nome do Guilherme com o número de 30. Então, eu preciso agregar esses dados, tá bom? É isso que a gente faz nessa agregação de dados. Mais para frente eu vou ilustrar e fica mais fácil para vocês, tá bom? O terceiro passo seria a calibração. O que seria essa calibração? Quando a gente fala de RFV, existe uma parte do processo, que é o quinto passo, que a gente vai ter a segmentação. Só que para eu fazer a segmentação, eu preciso dar pontuações, ou eu preciso atribuir um score para esses produtores ou esses clientes, para eu poder seguir eles. Ah, vamos ver quem que é o top 10, quem que é o top 20, é mais ou menos isso. Só que a gente faz um pouquinho diferente, que eu vou explicar para vocês nos próximos slides, tá bom? Mas essa seria a calibração, as réguas dinâmicas que a gente fala, porque eu vou determinar quais são os limites que eu quero, tá bom? A pontuação é nada mais dependendo de que região que esse cliente ou produtor cair, eu vou dar uma pontuação para ele. A partir dessa pontuação, eu vou ter o score final desse cara, que é o score final, que aí sim eu vou poder fazer a segmentação, tá bom? Que seria o quinto passo. Pode passar, Gi. Aí, como a gente vai falar do primeiro passo, que seria a coleta de dados, que a gente tem aí? Eu coloquei para vocês um exemplo fictício, tá? Não é assim não é essa cara do nosso banco de dados, tá? Ele não é tão organizado assim, algumas vezes, mas é só para ilustrar para vocês mesmo. O que que acontece? Nessa base que a gente tem de minhas vendas, a gente tem a venda de todo mundo. Tem a venda, o dia, o horário, a data, tudo certinho, o conteúdo, se é infoproduto, se é mentoria, a gente tem tudo, tá bom? Só que quando a gente vai olhar para o RFV,
algumas coisas são interessantes para a gente só. Como, por exemplo, a data, né? O produtor, que é o ID do produtor, que todo mundo já sabe aí, que a gente mexe bastante, que tem o cliente, que daí é o cliente do nosso produtor, né? Que a gente diz que é o cliente final, o nome, a identificação do conteúdo, porque no caso, como eu falei para vocês lá atrás, a frequência que a gente mede na Eduz é a frequência por tipo de conteúdos distintos que o produto, que o cliente comprou, e não quantas vezes necessariamente ele comprou, tá bom? A fatura e o valor dessa fatura, ou o GMV que a gente fala, o valor de venda, tá bom? O que que é o próximo passo? Pode passar, gente, fazendo um favor. O próximo passo nada mais é a agregação. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar essas 10 faturas e vou agregar elas, que eu sei que se transformam em 5 clientes únicos, e desse cliente eu vou ter a lista de clientes dele. Ou seja, eu agreguei tudo, eu juntei tudo numa sacola só. Para aí ficar mais fácil, porque senão imagine se eu tenho 1 milhão de linhas, analisar 1 milhão para jogar um relatório para vocês, só para exemplificar, é totalmente inviável. Então eu preciso agregar, até mesmo para fazer a pontuação, tá bom? Eu não faço a pontuação do RFV ou o final da segmentação do RFV por vendas, e sim por clientes. Então aí vem a agregação, tá bom? Pode passar, Gi? As réguas, essas é a parte que eu falei para vocês, que a gente vai começar a separar os clientes. Como que eu faço para separar esses clientes, né? No começo de tudo, quando a gente fala do RFV, a gente sabe que a gente vai ter uma segmentação, a gente vai ter uma distinção dos produtores, mas eu preciso ter alguma medida para que eu possa separar esses caras, tá? Para eu qualificar eles, vamos dizer assim. O que a gente usa é o que a gente chama de quartis, tá? Ali na linha de régua de valor que vocês estão vendo, o Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, o que que a gente faz na Eduz? A gente decidiu separar isso em, em 8 quartis. E como funciona isso? Imagina que eu tenho o Guilherme como produtor e eu tenho a venda para ele para várias pessoas, vários clientes finais. Beleza, o Gui vendeu 100 faturas, ao total, tá bom? A gente está fazendo uma soma total. O Gui vendeu 100 faturas, o Gui vendeu 1 milhão de GMV. Beleza. De uma maneira clara para vocês, eu vou pegar essas 100 faturas, vou dividir por 8. Eu vou pegar esse 1 milhão e dividir por 8 também, quando a gente está falando em GMV. Então, cada pedacinho desse dividido, eu vou ter um bloquinho. Eu vou ter lá, eu não lembro de cabeça quanto que é 100 dividido por 8, mas enfim. Você vai ter cada bloquinho um Q. Sei lá, o Q8 é de 5, o Q7 é de 10, o Q6 é de 15. Então eu vou ter esses ranges, né? De 5 a 10 é o Q8, do 10 ao 15 é o Q7, e assim vai indo. No caso que eu mostrei para vocês aqui, a gente está falando de uma fatura de um IGMV de um produtor de R$ 2.000, tá bom? Então, o Q1 e o Q2 é de R$ 2.000, o Q4 ao Q3 é de 550, o Q5 é de 350, Q6 e Q7 de 50 e Q8 é de 40. E o que que eu vou fazer com isso depois? Eu sei que parece meio complicado, né, gente? É mais fácil fazer do que explicar, tá bom? Mas tudo bem. Então, o que que eu vou fazer com isso? Eu vou pegar isso, depois que eu pegar desse produtor e descobrir qual que é esse range que ele tem em GMV, eu vou ver em cada cliente onde que ele se encaixa. O cliente Zezinho, onde que ele se encaixa? Ah, ele se encaixa numa compra que ele já fez mais de R$ 2.000 de compra. Então, onde ele se encaixa? No Q1. Ah, mas eu tenho o outro Zezinho que comprou um produto só. Ele comprou um produto de R$ 40. Em qual que ele se encaixa? Ele se encaixa no Q8, tá bom? É esse tipo de segmentação que a gente vai fazer para poder fazer o score dele e fazer a segmentação final. Ali na régua de frequência funciona da mesma maneira. Só que eu pego a quantidade de conteúdos que esse produtor vendeu. Então, esse produtor vendeu 500 produtos. Eu vou pegar esse 500 produtos e, no caso da frequência, eu vou dividir por 5, não por 8, como a gente faz no GMV, tá bom? Pode passar, gente.
Beleza, e aí? A gente separou, e o que que eu faço? Exatamente o que eu estava conversando com vocês. A gente vai ter um score de recência, a gente vai ter um score de frequência e a gente vai ter um score de valor. Um ponto importante quando a gente fala do RFV, quando a gente fala de frequência, a gente quer a maior. Quando a gente fala de valor, a gente também quer o maior. A gente também quer uma pessoa que gaste bastante com a gente. Assim como a gente quer uma frequência. No caso de conteúdo, uma pessoa que tenha comprado bastante conteúdos com a gente. Agora, quando a gente fala da recência, a gente quer o menor valor possível. Por que que a gente quer o menor valor possível? Porque quanto menor esse valor, faz pouco tempo que esse produtor ou cliente comprou de mim. Então, se o número de recência dele é 1, para mim é ótimo. Mas se o número dele é 100, para mim já não é tão interessante. A frequência, para mim, se ela é 1, para mim não é interessante. Mas se ela é 100, ela é bem interessante. Assim como o valor. O valor, para mim, R$ 1 é interessante? Não. O valor de 100 é mais interessante, tá bom? Então, enquanto a recência a gente procura a menor, a frequência e o valor, a gente procura o maior, tá bom? Gi? Beleza, aí o que que a gente faz? Baseado nesses cálculos e nesse cálculos do Cartiz, do range, dos produtores, juntando e agregando tudo, a gente vai chegar nas segmentações. Aqui eu pus um exemplo para vocês, ele não é exatamente a classificação que a gente usa nos relatórios de análise de clientes, mas a base é a mesma coisa, tá bom, gente? Então vamos dizer assim, o produtor, o que que isso quer dizer? Quando depois a gente faz toda essa segmentação, encontra os valores e os quartis, a gente vai ter as pontuações. Dependendo de qual quartil ele está, quanto mais baixo o número do quartil, melhor a pontuação, quanto mais alto o quartil, pior a pontuação, e a gente junta isso. E dependendo quanto junta, a gente pega e dá uma classificação para ele. No caso, um cliente que tem uma classificação, uma pontuação maior que 85, ele é classificado como campeão. Um cara que tem de 60 a 69, ele seria um cliente morno. Um 5 precisam de atenção, que é de 50 a 60 pontos. Um quase perdido de 20 a 40 e um perdido menos de 20 pontos. Beleza? Pode ir passagem. Aí o que que eu fiz? Eu peguei um exemplo para vocês e vou tentar ilustrar de uma maneira prática, tá bom? Então imagina aqui, ó, a gente tem uma cliente. Quando a gente fala de três compras distintas, é três conteúdos que ela comprou, tá bom? Ela tem um GMV total de R$ 2.000, ou seja, a gente está olhando para um cliente que gastou R$ 2.000 com o Guilherme, com o produtor Guilherme, e a última compra dela foi ontem. Então, olha que interessante. A compra dela é distinta, beleza, é um valor acima de um. O GMV total dela é 2.000. Naquele exemplo que a gente viu do quartil, o 2.000 estava no último quartil, no primeiro quartil, então era um quartil bem interessante. E a última compra dela foi ontem. Essa última compra, entendam como a recência, tá bom? As três compras distintas é a frequência, o GMV total é o valor. Então, ela tem uma recência de um dia, uma frequência de 3 e um valor de 2.000. Quando a gente pega e coloca ela nas pontuações, vamos dizer que o primeiro quartil a gente daria 30 pontos, quando a gente olha para a recência. No primeiro quartil, para a frequência, a gente daria 30 pontos, e vamos dizer que no valor, a gente daria 40 pontos para quem está nesse Q1. Ou seja, ela teria uns 100 pontos. Ela, para a gente, esse cliente seria um cliente campeão, tá bom? Pode passagem. E aí a gente vê o inverso. Imagine agora que a gente tem um cliente que ele não é campeão. A gente teria uma pessoa, no caso que eu ilustrei para vocês, a Helena, que poderia ser uma compra única. Essa compra única dela é de R$ 40 e ela comprou com a gente há 150 dias. Ou seja, ela tem uma frequência de um valor de 40 e uma recência de 150 dias. Então, na nossa classificação lá dos quartis, uma recência de 140 dias seria muito alta, praticamente perdida. Praticamente esse cara nem tá mais comigo. Então seria zero de pontuação. A frequência dela seria um item, porque ela apareceu na minha base, então ela teria que ter pelo menos um item, mas mesmo assim seria uma pontuação baixa, no caso 40 pontos, e um valor que não superou nem o Q8, ou seja, R$ 40, zero pontos também. Eu classifico essa pessoa como perdido, tá bom? Pode ir passagem.
Então, só para a gente entender, assim, de uma visão mais macro, o que a gente fez agora com a Carla ou com a Helena, a gente pega um produtor e faz linha por linha dos clientes que ele tá. Então, quando vocês veem lá na análise de clientes que você tem um campeão 3, um campeão 5 pessoas sendo campeões, 10 pessoas sendo campeões, o quê? É a soma que a gente mostra para vocês, ó, desse cliente. Só que ainda vocês não conseguem necessariamente ver quais clientes são. Mas ele tem 10 campeões. Ele tem 10 campeões. Por quê? Porque por trás disso a gente já fez todo aquele trabalho para calcular o RFV, tá bom? Pode passar, gente. E aí eu acho que o Weaver vai entrar mais nesse ponto, mas o que que a gente entende do RFV e por que que a gente entende que é tão legal. A gente brinca que o RFV, a gente consegue fazer isso em qualquer padaria. E que se a gente fizer em qualquer padaria, isso muda a visão do dono da padaria. Por quê? Porque ele vai ter a base dos clientes dele. Ele vai saber que a dona Joaquina lá compra mais. Opa, vou oferecer mais coisa para ela. Pô, eu sei que aquele cara ali não compra quase nada comigo. Não, não sei se faz, não sei, é muito interessante oferecer alguma coisa para ele. Talvez, não sei. Então a gente vê que o RFV, apesar de ser uma análise, entre aspas, simples e de certa maneira fácil de fazer, a gente vê muito assim, a gente agrega muito valor nela. Porque quando a gente apresenta e quando a gente explica para as pessoas, elas falam, nossa, parece simples, né? Parece assim, até meio óbvio, mas até que eu brinquei com o pessoal da apresentação da pílula, às vezes o óbvio até tem que ser dito, né? E melhor do que ser dito é ser observado. Então, assim, a gente vê muito, muito legal o FV pra gente. E eu acho que é isso, pessoal. Acho que na parte técnica, mais assim, né? Acredito que é isso.